Bom, eu gostaria de pedir desculpa às colegas da mesa por essa pressão sobre a qual somos colocadas no papel de coordenar mesa de debate. É muito difícil, o que a gente estava tentando era garantir um tempo mais ou menos semelhante entre as expositoras e também possibilitar um tempo de debate com o plenário. Então, nós vamos pedir aos colegas que se inscreverem, que procurem se ater a 3 minutos. Os colegas que estiverem estiverem participando do chat, via internet, que procurem fazer as questões diretamente ligadas às exposições, para que a gente possa garantir o máximo de intervenções no tempo dessa tarde, para que depois a gente também possa desfrutar da apresentação cultural que vamos ter, ok? Gostaríamos de agradecer a assistente social Maria Lúcia Lopes e a professora Rosa Lúcia Predes. Agora passaremos aos debates. Gostaríamos de convidar todos para darmos continuidade, então, a essa fala, né, para podermos, quanto antes, nós continuar, para nós fazermos essa discussão, né, tão brilhante exposição das nossas colegas aqui. Você fala está aberto ao debate, os microfones. Em função do tempo, eu acho que a gente podia fazer 2 blocos de 5 intervenções, intercalado, então, com as questões do chat, se tiverem. De acordo, gente? Então, já tem uma inscrição aqui, o microfone. Boa tarde aos presentes. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui participando desse... Um pouquinho mais alto, por favor. Boa tarde aos presentes. Meu nome é Juliane, assistente social do INSS da PS Porto Real do Colégio Alagoas. Para mim é um motivo de satisfação de estar participando desse debate de grande relevância para a nossa categoria. E esperamos que saímos com uma visão da nossa atuação na Previdência. Uma visão de uma decisão, enfim. Bom, minha pergunta é direcionada à assistente social, a colega professora Lúcia Lopes, em relação à participação do profissional assistente social no Programa de Educação Previdenciária, PEP, de modo que ultrapasse a visão da ótica de venda de seguro, que, como muitas pessoas já colocaram, e seja um espaço de atuação, de ampliação da perspectiva da ampliação dos direitos previdenciários. Alguém mais? Microfone lá atrás, por favor. Boa tarde, meu nome é Vivian, eu trabalho na agência do INSS de Jacarezinho, gerência de Londrina, e eu gostaria, se a Lúcia Lopes pudesse falar um pouco desse casamento que hoje está tentando se realizar, do assistente social atuar no serviço social e reabilitação profissional. Hoje a tendência, pelo menos na gerência de Londrina, é que a nossa atuação seja dentro dessas 2 vertentes. E como que ela vê? Quem mais? Lá atrás. Boa tarde, meu nome é Regina, sou da Agência da Previdência de Santarém,
no estado do Pará. Parabenizar a mesa pela intervenção. Quero colocar que a região, a Jex Belém, ela agrega 7 estados. Eu fico maravilhada de ver as pessoas se apresentarem e dizerem que fazem parte de uma Jex, de um estado, de uma região em que as Jexes estão mais distribuídas. Eu vejo assim, nós somos de uma região imensa, é uma região com uma diversidade grande, uma regionalidade que precisa também ser absorvida pela dimensão da Seguridade Social. Quero colocar que essa regionalidade não está sendo contemplada nessa discussão. Eu acho que é quando a Lúcia coloca na sua última abordagem essa condução nacional para a Previdência, isso é importantíssimo. Nós temos uma agência flutuante, que é um barco que deveria ser um agregador de direitos, não é. Um barco que custa à instituição mais de 1 milhão em aluguel, e nós precisamos observar mais atenciosamente isso. E quero falar da avaliação social que o assistente social faz, que não contempla alguns usuários, por exemplo, os usuários vítimas de escalpelamento, que é um fenômeno da região. Não atende. Antes, no modelo anterior, atendia em alguns casos, e esse novo modelo não atende. Então, eu quero aqui expressar, não é uma indignidade, mas eu acho que agregar uma luta maior na busca dessa regionalidade. Nós precisamos aumentar isso. Nós precisamos discutir. Eu acho que se nós ficarmos só pensando no usuário, na sua necessidade, nós acabamos esquecendo de discutir a universalidade. Então, eu gostaria que a mesa, eu acho que a Lúcia traz esse debate, que eu gostaria de compartilhar. Boa tarde, eu sou Ramona, do CRES-DF, e tocada por essa última intervenção, que trata da especificidade regional, eu quero trazer aqui não só a especificidade regional, porque eu fico imaginando que esse barco certamente se depare com, além das populações ribeirinhas, que eu estou falando lento assim é por causa do frio, viu, gente? Eu não tenho costume muito com esse frio, não. Mas eu vou conseguir falar em 3 minutos o que eu quero. É o seguinte, além da especificidade regional, e eu estou imaginando que esse barco, que deve custar caro para a Previdência, ele, além da população ribeirinha, que deve ter uma especificidade, não só, esse barco também deve se deparar com as populações indígenas ao longo do rio por onde eles passam. E aí vai a minha questão, que eu acho que, trabalhando nos últimos 10 anos com a saúde indígena, essas populações têm me dito o tanto que nós, como profissionais, assistentes sociais, temos mais um desafio, que é, dentro da discussão da universalidade, e sem cair na pequenez da discussão das políticas focalizadas, nos desafiar a compreender
algumas especificidades que as políticas sociais, nas suas definições e conceituações, não dão conta. E esse é um desafio que certamente nós temos que enfrentar, discutir, aprofundar e encontrar as respostas, como temos feito historicamente para tantas outras questões. Boa tarde. Nossa, que alto. Eu sou a Vera, assistente social da APS de Paranavaí, Paraná. Eu gostaria de perguntar como se dá a junção da avaliação social do B87 na questão participação social da parte médica e da nossa avaliação social. Para mim não está muito claro naquele momento em que junta as duas avaliações. Aí a gente percebe que na tabela combinatória, várias vezes, na verdade, a participação social na nossa avaliação dá o componente 4, 3, na parte médica menos, bem menos. Então, como que é a junção das duas? Porque eu tenho percebido muitos indeferimentos e não sei entender, não consegui ainda o motivo. Mais alguém? Nós completamos 5 intervenções e antes de passar a palavra para os nossos expositores, eu queria fazer uma consulta das pessoas que têm interesse em se inscreverem para o próximo bloco, que por favor levantem a mão. Bom, eu estou vendo daqui uma pessoa. Então, a minha sugestão é que essa pessoa faça a intervenção agora e que a gente possa dividir o tempo restante para a resposta e intervenção das duas expositoras, de forma que a gente consiga fechar esse bloco às 17 horas. Ok? Então, por favor. Boa tarde, meu nome é Reginaldo, eu sou de São José dos Pinhais, que fica aqui na região metropolitana de Curitiba. Bom, a minha questão é para a Rosa Lúcia. Na fala da Rosa, ela falou bastante que as demandas institucionais que são colocadas aos profissionais, né? Então, nessa questão das demandas que são colocadas aos profissionais pela instituição, e no INSS a gente está passando por isso, a instituição traz para a gente demandas que muitas vezes não correspondem às demandas reais, que são as demandas do serviço social, né? Juntando com a outra fala que a gente teve também, a gente percebe que a maioria ou muitas das pessoas que estão nas gestões não compreendem muito qual é o papel do serviço social na instituição. E por esse motivo nós temos em todo o Paraná e em várias outras regiões profissionais em desvio de função por conta dessa dificuldade do gestor de entender qual que é a real função do serviço social, embora esteja lá na legislação interna da Previdência. A questão que eu coloco é, você percebe, olhando para o futuro, uma mudança nisso num curto espaço de tempo, num reconhecimento da instituição, do serviço social, das atribuições do serviço social, também ligado à fala que encerrou nesse último bloco nosso de palestra, da divisão de serviço social com autonomia para poder decidir, para poder até planejar as ações do serviço social a nível de Brasil. Obrigado. Uma consulta mais, gente. Temos 2 da internet. Incluímos agora? Diante de algumas perícias BPC, onde o solicitante está em total vulnerabilidade, o laudo social não deveria ter o mesmo peso que a dos médicos que o periciam?
Bom dia. Não sou assistente social da Previdência, mas tenho ouvido alguns depoimentos de colegas que lá trabalham. Gostaria que fosse discutido mais amplamente formas de viabilizar o projeto ético-político como formas de trabalho intensamente precárias. Eu passo a palavra para Lúcia Lopes. Eu vou começar fazendo uma remissão, se vocês me permitirem, às duas pessoas que falaram sobre a avaliação social do BPC, e uma delas é a colega que está participando, ou o colega que está participando do chat, que é o seguinte: amanhã pela manhã nós vamos ter uma mesa que vai tratar especialmente disso. Então, nós teremos um tempo muito maior para aprofundar essa discussão. Então, pelas palmas, tudo bem para a gente remeter para amanhã? Ok. Segundo ponto, em relação, quero responder de forma conjunta, que eu acho que contempla, a pergunta do colega de Santarém, em relação ao barco flutuante, e a situação dos escalpelados, né, e a situação do DF, né, a intervenção da colega do DF em relação às especificidades regionais. Sem dúvida, não dá para a gente pensar, né, no avanço na direção da universalização de cobertura da Seguridade Social, se você não pensa nas diferenças regionais. Então, eu acho que a gente pode pensar, sim, estratégias de intervenção regional, ações regionalizadas a partir de demandas mais específicas como essas, sem dúvida. Agora, o que a gente não pode deixar de ter em comum são as diretrizes, né? São os princípios e valores que têm que estar expressos, né, a cada momento e nos diferentes tipos de projeto, nos diferentes tipos de abordagem, né, de ações que são desenvolvidas. Então, acho que é pertinente a reflexão, embora eu queira fazer uma pontuação específica em relação aos escalpeladas, as mulheres escalpeladas. Enquanto eu estava no MDS, nós tivemos a oportunidade de acompanhar um pouco mais todo esse debate, fazer uma reflexão maior sobre isso. A Zezé, que está aqui, também tem esse debate. A Simone, que é uma colega da Previdência, que na época a gente também convidou para nos ajudar nessa discussão, de ir lá conhecer as demandas das mulheres escalpeladas. Acompanhamos todo o debate que essas mulheres colocaram na Conferência das Mulheres, em várias outras oportunidades. Participamos também de audiências públicas, né, debates relacionados aos direitos das mulheres escalpeladas. E ali tem um ponto central que eu acho que a gente tem que aprofundar, mas reconhecendo que a situação e as condições de trabalho daquelas mulheres que levaram a essa situação dos escalpelamentos. Então, assim, cabe, sem dúvida alguma, processos indenizatórios, né, em relação às condições de trabalho que elas tiveram, né, que terminaram resultando em situações limitadoras da vida delas no dia a dia e de acesso ao trabalho, sobretudo, e a outras políticas. Independente disso, como você trouxe a avaliação específica em relação ao BPC, eu compreendo que elas, como outros trabalhadores, a partir do recorte do BPC, poderão ter acesso a esse benefício. Não acho que a avaliação, da forma que está sendo feita no momento, tenha restringido esse acesso. Tá? Eu acho que, pelo contrário, a tendência e a perspectiva é de alargamento, porque você vai considerar fatores que não eram considerados antes, quando a avaliação era feita somente com a participação dos médicos, né? Então, eu compreendo que, por um lado, em relação aos escalpelados, tem o debate, né, da segurança no trabalho, da necessidade de você ter condições mais adequadas nos barcos, né, dos particulares. O pior é que a grande maioria dos barcos lá são particulares mesmo, onde as pessoas trabalham. E carece uma reflexão sobre a indenização, né, numa perspectiva de indenização por conta do que elas sofreram. E na relação com a Previdência, acho que, do ponto de vista da capacidade de contribuição que pode ser reduzida
elas têm que ser compreendidas como outros trabalhadores que também têm limites de participação, contribuindo nos valores e das formas que são estabelecidas pela Previdência. E em relação ao benefício assistencial, também acho que os critérios que estão postos, o modelo de avaliação, neste momento, atende mais. Apesar de ser necessário um estreitamento maior, é preciso que os assistentes sociais da Previdência também procurem conhecer mais essa demanda para ver se de fato é necessário que sejam pensados alguns critérios específicos. Mas pelo que eu tenho conhecimento até agora, do que a gente acumulou até agora, eu compreendo essa situação da forma apontada aqui, né, em relação à indenização e tal. O outro ponto que eu acho que é fundamental, que foi apresentado aqui, é em relação ao PEP. Qual é a minha posição hoje? Veja, no final da década passada, houve uma disputa muito grande em relação a como que a Previdência Social poderia chegar ao conhecimento do público, que não fosse só a partir daqueles que chegam nas agências da Previdência Social. Existiam 2 programas. Um que era viabilizado pela antiga arrecadação, né? Portanto, pelos auditores fiscais, e o serviço social tinha um trabalho de grande repercussão, por meio da socialização das informações, que alcançava a empresa, alcançavam trabalhadores, contribuintes individuais, trabalhadores rurais, uma série de segmentos. A abordagem do serviço social, naturalmente, sempre desenvolvida na ótica do direito, era diferente da abordagem feita pela antiga arrecadação, que focava, sobretudo, nos deveres relacionados à contribuição. Então, naquele momento, nós perdemos a disputa do ponto de vista de qual ação seria ampliada e que ganharia um peso maior, porque foi exatamente no contexto de total pressão em relação ao serviço social. E a partir dali, em 99, quando o serviço social sai da estrutura organizacional, mas permanece na lei pelo processo de luta, o que aconteceu? Foi instituído o PEP. E o PEP com uma direção a partir de pessoas da arrecadação, apesar de tentarem se apropriar de todo um conteúdo do serviço social que era desenvolvido a partir, ou viabilizado a partir da socialização das informações. Naquele contexto, a gente definiu como estratégico para o assistente social participar dos espaços do PEP, inclusive porque a gente tinha perdido a centralidade. Neste momento da conjuntura, eu não acho que seja estratégico. Eu acho que nós temos que fortalecer a socialização das informações com o conteúdo que ela tem, né, e disputar nessa perspectiva. Então, eu acho que nós não temos que estar fortalecendo um programa que já mostrou que está aí para viabilizar, né, e garantir uma visão ou uma representação das relações sociais como elas estão constituídas. A relação de dominação, ou você contribui ou não tem acesso à Previdência, né, ou você contribui de tal forma ou não tem um retorno de tal forma, ou seja, que defende a visão de seguro absolutamente irrestrito, cada vez mais restrito. Eu acho que a gente tem que realmente priorizar a socialização das informações e aí batalhando, né, para garantir novamente o acesso a esse segmento, às empresas, né, aos trabalhadores de um modo geral, através das suas entidades organizativas ou isoladamente, mas com esse conteúdo, certo? O segundo ponto é em relação à reabilitação profissional. Eu sei que é um ponto extremamente polêmico. Eu sei qual está sendo a perspectiva da direção hoje, né, da Diretoria de Saúde do Trabalhador, de dizer que o assistente social tem que assumir o trabalho do serviço social e o da reabilitação. Para mim é o seguinte, eu acho que é possível o serviço social fazer trabalhos articulados com a reabilitação profissional. Eu não tenho dúvida disso. Enquanto serviço, né, você pensa um projeto de saúde do trabalhador, por exemplo, é possível você ter uma intervenção dos assistentes sociais a partir do serviço social e daquelas que são as suas competências e atribuições dentro do serviço social e compartilhar projeto com a reabilitação dentro do que a reabilitação faz, né, e desenvolve. Agora, acho que nós devemos resistir, sim,
a ter que dizer, por exemplo, uma possível unificação de estrutura, jamais. Do serviço social, ter que assumir todo esse trabalho da reabilitação, também não. Então, eu acho que a gente tem que reforçar a perspectiva do serviço social, ser o serviço a ser fortalecido dentro da Previdência Social, a partir da intervenção desde as assistências sociais e ampliar a quantidade de assistentes sociais, inclusive, que a gente precisa mais. Mas não, né, se dividir ou redirecionar, porque essa, na minha avaliação, é também uma estratégia hoje da divisão não mais da saúde do trabalhador, mas com reforço, pode ter, da divisão social, de esvaziamento, né, do trabalho do serviço social. Então, eu acho que é uma questão delicada, mas eu acho que você tem que trabalhar nessa perspectiva. E aí, como que a gente vai conseguir viabilizar projeto ético político? Estou terminando. Antes de me dar, o papelzinho já estou avisando. Projeto ético político a partir de condições de trabalho tão precárias, né, num contexto como esse. Sem dúvida não é fácil. Nós temos muitos limitadores, não tenho a menor dúvida disso. Mas também nós temos potencial. Então é a gente tentar investir no sentido de pegar aquilo que é o potencial, que a gente apresentou aqui em vários itens, pela nossa competência, da busca, né, da articulação com os segmentos organizados da sociedade civil, né, com outros trabalhadores de outras instituições, construindo espaços como esses, fortalecendo e buscando também apoio, né, no Conselho de Serviço Social, passando a ter uma intervenção política maior em várias organizações dos trabalhadores, nos sindicatos, né, e em outros espaços. E isso não é balela. Eu quero dizer para vocês que nós, assim, boa parte das pessoas que estão aqui são testemunha da luta que nós desenvolvemos para garantir a permanência do serviço social na Previdência. E só foi possível porque naquele contexto, nós tínhamos assistentes sociais atuando em quase todos os CREs, em sindicatos, dirigindo sindicatos. Nós tínhamos uma relação com os segmentos organizados da sociedade civil, a partir das nossas ações profissionais, com muito peso, de forma que quando foi posto que o serviço social estaria extinto a partir da MP 1729, nós conseguimos uma mobilização gigantesca no intervalo de tempo muito curto, porque a sociedade conhecia, respeitava e a gente tinha legitimidade, né, suficiente a partir da intervenção profissional e da nossa conduta política para garantir isso. E nós tivemos 4 propostas de retirada do artigo 88 daquela minuta e, na realidade, conseguimos manter o serviço social. E daquele período até junho, em 6 meses, nós tivemos 931 manifestações do Brasil inteiro, de várias entidades da sociedade civil, de 15 assembleias legislativas, defendendo o serviço social, a sua manutenção enquanto serviço. E aí, pela primeira vez, o serviço social foi um ponto de reivindicação do grito da terra dos trabalhadores rurais. Então, o que significa isso? Significa que é também essa estratégia que a gente tem que buscar. A gente tem que criar condições de sair do gabinete, né, de buscar esse tipo de articulação. E a gente não consegue fazer isso se a gente não atua, se a gente não é militante, se a gente não conhece esses segmentos e muito menos essas entidades. Então, acho que é esse o caminho, né? Não tem fórmula, não tem receita pronta. A gente tem que construir a partir da realidade que a gente se encontra, mas sem dúvida essas são sempre estratégias válidas. E é isso, Rosa. Passamos a palavra agora para a professora Rosa Lúcia. Olha, eu vou propor aqui nessa minha fala final, me manter sintonizada com aqueles pontos que eu coloquei e trazendo alguns outros elementos sem perder aqui a noção do tempo, né? Eu penso que para enfrentarmos todas essas questões que estamos discutindo, não só nessa mesa, mas o que veio antes e o que virá com certeza a seguir, eu penso que tem uma referência aí dentro dessa realidade da Previdência Social, que eu acho que é anterior, e esse aspecto é anterior até mesmo à colocação das demandas institucionais e também pode nos colocar para além dessas demandas, que é a questão do trabalho, né? Na verdade, nós estamos aqui discutindo as demandas que vêm, as demandas sociais que vêm da conflituosa e desigual relação do capital-trabalho, né?
E como consequência disso, especialmente da visão que naturaliza essas relações trabalhistas, né, que põe essas relações como relações naturalmente iguais entre proprietários de meios de produção e de força de trabalho, e principalmente quando coloca num patamar inferior aqueles que não conseguem ter acesso ao trabalho como emprego. Então isso coloca uma série de questões que eu penso que são absolutamente necessárias para entender, inclusive essa tensão que vocês estão, especialmente quem atua no INSS, que vocês estão vivenciando, da colocação, né, eu chamaria de requisições para vocês, através de atividades, através de procedimentos, que inclusive saem do campo das atribuições do serviço social. Em outras palavras, eu estou querendo reafirmar que é necessário discutir nas equipes de serviço social, nos estados, a nível nacional, né, exatamente essa tensão, né, de quais perspectivas estão sendo disputadas no interior da instituição em relação a como se vê o acesso aos serviços sociais, né? A noção de direitos, ela na verdade hoje está sendo enfrentada como direito ao consumo. Então, a ideia de que eu tenho direito desde que eu contribua, desde que eu pague monetariamente por isso. E isso é um conflito que, com certeza, está no dia a dia de vocês e está aquilo que eu tentei colocar na minha fala. Inclusive, nessa redefinição para menos, né, da própria contribuição do serviço social na Previdência. Regressivamente, a própria história construída muito bem, resgatada, né, com muita força pela Lúcia, que é uma protagonista desse processo. Então, penso que a questão é menos se o gestor vai ou não deixar de colocar essas requisições. Eu acho que é mais como vamos nos posicionar diante disso. Porque, na verdade, não estamos vendo no horizonte da disputa presidencial, por exemplo, propostas que diferenciem desse encaminhamento das políticas sociais, da forma como elas estão colocadas nos últimos governos. Não é à toa que é o PT e o PSDB, mais uma vez, que está disputando a eleição presidencial. Então, penso que é necessário, na verdade, entendermos, enquanto profissionais, enquanto sujeitos políticos, o que está em jogo, o que está sendo disputado. Porque, na verdade, nós estamos percebendo, é a leitura que eu faço, né, que se continua, a instituição INSS acho que é emblemática para a gente refletir sobre isso, embora a gente saiba que o Serviço Social na Previdência não é só nessa instituição, mas eu quero pegar esse exemplo de como que as estratégias modernizadoras implementadas pelo Estado ditatorial nos anos 70, a técnico-burocratização, a despolitização, hoje é combinada, né, com a noção de direitos. Mas que direitos? Direitos apenas aqueles que contribuem e direitos apenas para aqueles que têm emprego, quando esse direito é garantido aos que têm emprego. Por isso que vocês, inclusive, sentem na pele essa contradição ao lidar com aqueles que não têm o emprego. E a desqualificação desse sujeito social é absoluta na conjuntura que a gente vive hoje. Quando ele não é criminalizado, né, como ele não é um potencial bandido por não trabalhar, por não ter um emprego, ele é alguém que quer se aproveitar do Estado, quer ganhar o benefício sem fazer nada. Vocês vivem diariamente isso. Então, eu penso que é necessário interpretar essas requisições, é necessário discutir esse processo até de formação dos gestores, na perspectiva da reforma administrativa neoliberal, né? Quem é esse gerente, esse gestor? Né? Eu acho que isso é interessante. Qual é o discurso que ele traz? Qual é a demanda social que está por trás dessa demanda institucional? Eu penso que essa é uma questão interessante para se pensar. Não vou me aprofundar, mas gostaria de colocar essa ideia para refletir. E penso que vocês mesmos deram aqui exemplos de como o serviço social pode contribuir, inclusive para desmistificar a padronização. Né? Acho que a questão que vocês levantam da regionalização, ela é uma questão específica, eu não vou entrar porque eu realmente não tenho acúmulo para contribuir com isso, mas ela me despertou, por exemplo, para uma contribuição que o serviço social já dá e pode continuar dando, por exemplo, no âmbito da Previdência, do INSS, que são estudos sistemáticos sobre a demanda. Quer
Quer dizer, se o assistente social ele consegue analisar, consegue pesquisar com os dados que ele possui no seu cotidiano e mostrar, por exemplo, que aquela regra padronizada a nível nacional, naquela região, precisa ser ponderada com tais e tais mediações, se a gente consegue fazer perfis de usuários, estudos socioeconômicos do município, já que hoje a inserção é municipal, né? Vocês estão muito inseridas em realidades que são muito diferentes. Né? Aqui levantou a colega lá de Porto Real, do colégio, levantou o pessoal do Paraná. Não é possível que, na singularidade dessas experiências, não existam aspectos específicos a serem considerados, mas também é necessário desvendar o que de universalidade existe nessas relações de trabalho. Então, eu estou colocando só uma ideia, porque o combate, ele precisa vir com o combate profissional, ele precisa vir sedimentado em estudos, em conhecimentos. Dessa forma, a gente fica numa luta política vazia de argumentos. Eu penso que essa é uma questão, e isso exige posicionamento. Infelizmente, infelizmente, né? Em certas situações eu vou precisar me posicionar até sem ter uma colega de trabalho para ir junto. Mas, felizmente, eu posso me posicionar individualmente tendo o respaldo da categoria, tendo o respaldo dos resultados do encontro, da legislação profissional, tendo garantias, inclusive, legais para fazer isso. Então, eu penso que esse é um aspecto interessante, penso que nós podemos ter, já temos e devemos explicitar as demandas sociais através das nossas pesquisas. O que está institucionalizado é aquilo que, na luta social, foi necessário institucionalizar até para administrar esse conflito. Há muito mais de necessidades dos trabalhadores do que aquilo que está regulamentado na Previdência, mas não esqueçamos, aquilo que está regulamentado só está regulamentado pela luta, por conta da luta dos trabalhadores. Então, acho que nós temos esse papel de explicitar que demandas sociais estão por trás daquela quantidade enorme de trabalhadores rurais que estão procurando a unidade, né, solicitando os seus direitos, e o que há por trás do discurso dos próprios colegas de trabalho, de dizer, esse povo é preguiçoso, nunca deu nada para a Previdência, ainda quer ter acesso a direitos. Nós precisamos explicitar isso através das armas acadêmicas e políticas que nós temos como profissionais. Claro, não estou aqui nem querendo entrar da necessidade também de estarmos atentos às lutas sociais que vão para além da profissão. Mas não estamos falando do trabalho cotidiano. Eu estou pensando aqui o que podemos fazer no cotidiano do nosso trabalho. Podemos fazer, sim, com garantias legais. Não é subversão, embora muitas vezes para a gestão, né, é subversão, mas não é subversão. É a nossa responsabilidade profissional. É o uso do nosso poder e da nossa autoridade. Se isso é subversão, sejamos subversivos. Agora, com responsabilidade. Porque nós temos responsabilidade pelo lugar que nós ocupamos, não só porque nós estamos lá por mérito, conquistamos aquele lugar, fizemos concurso, mas porque nós estamos lá porque há uma necessidade maior do que tudo isso, que é aquela colocada pelo direito da população, dos usuários. Não esqueçamos que nós, como trabalhadores, também temos direitos à previdência, né? Direitos previdenciários, direitos trabalhistas. Então, eu queria fechar colocando isso. Eu penso que é legítimo e necessário reafirmar nossas prerrogativas profissionais. Isso não é corporativismo, né? Isso é reafirmação do que a corporação dos assistentes sociais pode e deve contribuir nessa luta. Então, isso não é uma luta para garantir o salário, embora, infelizmente, alguns profissionais ainda estejam pensando isso. Estou lá, faço o que o gerente pede, garanto lá o meu estágio probatório e vamos embora. Vamos embora nada. Você está lá porque você ocupa um espaço definido claramente no edital do concurso, de que é de assistente social e que tem atribuições e que tem prerrogativas éticas e técnicas. Agora, penso sim ser necessário reafirmar essas prerrogativas, e aí volto ao que eu falei no início, colocando para frente a contribuição da luta dos trabalhadores. É disso que se trata. O cotidiano é tão perverso que muitas vezes nós, assistentes sociais, esquecemos que aquele pobre que está ali na nossa frente é um trabalhador, ainda que ele não é da classe trabalhadora. Então, acho que essa discussão, essa rearticulação das equipes, enfim, aqueles que entraram agora né, no sistema,
estão tomando conhecimento agora dessa luta histórica. Veja, nada é por acaso, é necessário que as coisas aconteçam com o comprometimento individual neste coletivo. Do contrário, estamos fadados a achar que tudo é natural, né, que nada pode ser feito, e aí nos resvalarmos para um individualismo absolutamente inoperante do ponto de vista da luta dos trabalhadores e absolutamente emburrecedor do ponto de vista individual. Porque se há algo que nos torna absolutamente sem criatividade e sem potencialidade de mudança, é a ideia de que eu cuido da minha parte e vou embora, os outros que façam a sua parte, né? Então, penso que é essa discussão, essa articulação, essa possibilidade de capacitação continuada, de articulação das entidades, que podem, sim, fazer com que, mesmo que a gestão insista com determinadas posturas, que a reação seja uma reação, essa sim, poderia ser, a reação precisaria ser padronizada politicamente, entendem? Para que todos pudessem ir numa direção política que desse fortalecimento. E aí insisto em dizer, para fechar minha sala, não estaríamos defendendo os assistentes sociais, estaremos defendendo os direitos conquistados pelos trabalhadores. Gente, muito obrigada pela acolhida, apesar do frio, eu estou assim me sentindo muito bem. Obrigada. Bom, em nome da comissão organizadora, nós queremos agradecer imensamente a contribuição da Lúcia Lopes, da Rosa Predes, e desejar que esse debate possibilite a cada um de nós estar avaliando sobre o nosso cotidiano profissional. E convido a todos a continuarem nesse recinto, porque vamos ser brindados com uma apresentação cultural aqui da Terra, programada pela comissão organizadora, e que após permaneçam também, porque teremos uma mesa que possibilitará a continuidade desse debate, porque atuarmos na perspectiva da ampliação dos direitos significa também nos organizarmos politicamente. Então, convido a todos a permanecerem enquanto os nossos artistas se organizam para fazer a apresentação para nós. Muito obrigado a todos.